Saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Mais uma vez estamos aqui reunidos, para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor, com mais uma escola bíblica dominical. Mais uma oportunidade que o Senhor assim nos concede para estarmos aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, mais essa oportunidade, para nós estarmos iniciando, nós vamos estar orando ao Senhor e entregando ao Senhor esse momento que nós iremos passar nessa escola bíblica dominical. Grandioso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, estarmos reunidos para louvar e agradecer o santo nome do Senhor e termos também a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Hoje nós estaremos estudando sobre a armadura de Deus, a Tua armadura, Pai. Nós possamos nos revestir, ó Deus, da Tua armadura, nós possamos estar sempre protegidos e guardados pela Tua boa e poderosa mão, Pai. Que o Senhor possa estar sempre conosco e nós possamos cada dia mais estarmos buscando a Tua presença e buscando estar em comunhão contigo, Pai. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que venha ficar à vontade em nosso meio, que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo as nossas mentes, para que nós possamos estar, ó Deus, entendendo a Tua palavra. Nós possamos sair daqui, ó Deus, mais com um conhecimento maior ainda sobre Ti, sobre a Tua palavra. Nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, que venha ficar conosco, que abra os nossos entendimentos, ó Deus, para aprendermos sobre Ti e sobre a Tua palavra. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com Salmos e Hinos número 338. Nesse momento nós já vamos estar passando aqui para a ministração da palavra, do estudo, que você possa estar aproveitando ao máximo essa aula, mais essa oportunidade que o Senhor tem assim nos dado. Fique à vontade. Obrigado. Queridos de graça e paz, muito bom mais uma vez poder estar aqui compartilhando com os irmãos desse momento muito importante das nossas vidas, em que temos aprendido mais da palavra de Deus. Temos aprendido bastante com essa carta muito especial escrita pelo nosso irmão Paulo para a igreja em Éfeso, e nós temos compartilhado com os irmãos, temos na verdade aprendido ainda mais a respeito dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, a Bíblia. E nós estamos chegando ao final dessa carta de Efésios. Paulo escreveu a essa igreja, e nós já falamos nas lições anteriores o que estava acontecendo, temos um panorama que realmente aconteceu, o que estava acontecendo,
as instruções de Paulo a respeito, né, da notícia que ele havia recebido a respeito daqueles irmãos ali em Éfeso. E nós, no decorrer, né, dessas lições, pegamos do capítulo 1, estamos encerrando hoje o capítulo de número 6, e não poderia ser de forma diferente, já que aprendemos tanto a respeito de como era o homem, a sua situação, aquilo que Deus fez, o ministério de Paulo, os mistérios desvendados. Paulo trouxe a questão da oração, da unidade, falou a respeito de pais, falou a respeito de filhos, senhores, falou a respeito de marido e de mulher, e falou, e está nos falando, na verdade, nessa lição, a última lição da sua carta aos Efésios, não poderia ser diferente, fomos fechar, aprendendo a respeito da armadura de Deus. E a armadura de Deus é uma coisa que nós temos que ter a consciência de guardar, de aprender, para podermos estar resistindo, né, os dias que são maus. A palavra de Deus nos orienta. Nós precisamos estar vestido, revestido, protegido pela palavra de Deus. E nessa lição de hoje nós vamos aprender, aprender ainda mais quem na verdade é o nosso inimigo, o nosso adversário, quais são aquilo que nós precisamos fazer para estar pronto no combate, nessa luta que o próprio autor aqui vai dizer, né, Paulo escreveu que não é contra a carne nem contra o sangue. Então, irmãos, lutar contra as forças do mal nas regiões celestes é muito mais difícil do que lutar corporalmente, né? Estar frente a frente, vamos dizer assim, porque nós não vemos, e nós só entendemos isso se nós nos transportarmos para o mundo espiritual, porque na carne nós não vamos conseguir identificar, mas nós precisamos estar com os nossos olhos, a nossa mente, o nosso corpo voltado para a área espiritual, para poder entender quem na verdade é o nosso inimigo e quais as armas que nós precisamos ter para poder combater. E nós vamos daqui a pouco estar lendo o capítulo 6, terminando o capítulo 6, mas a armadura de Deus, né? A armadura de Deus. Então, nessa lição nós vamos entender, nós vamos saber, na verdade, entender o que significa cada peça dessa armadura. Cada peça é escrita por Paulo, o significado de cada uma delas, para que a gente possa tomar posse verdadeiramente, né? E também perceber a importância de revestir-se de toda a armadura de Deus e ter a consciência, na verdade, disso, né? Temos que identificar quais as partes da armadura de Deus que nós precisamos nos fortalecer ainda mais. Então, no decorrer dessa lição, a gente vai estar falando um pouco a respeito, né, dessa lição tão importante que é a armadura de Deus. Vamos abrir então, você que está aí, né, pode abrir a sua Bíblia nessa carta aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo o 14 versículo, que é do verso 10 até o verso de número 24, encerrando assim essa carta. A palavra de Deus, ela nos diz assim em Efésios 6, a partir do verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Vamos ler até o 24. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos. O amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Eu li até o verso de número 24, Paulo dando aqui, a Tíquico, o portador, da epístola. Foi ele que levou, na verdade, essa carta àqueles irmãos ali. Então, por isso eu li, guarde bem isso, Guarde bem isso. E houve alguém que levou essa carta até aqueles irmãos em Efésios. E aí, irmãos, nós, nesse trecho de Efésios, os crentes são alertados de uma terrível batalha. Terrível porque ela não é contra o sangue e nem contra a carne. Porque se fosse essa batalha diante dos nossos olhos materiais, diante dos nossos olhos, seria mais fácil. Seria mais fácil. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, e Paulo escreve aqui, que não é contra a carne nem contra o sangue. Isso aí se torna muito mais difícil, mais complicado ainda. Mas contra as forças demoníacas, organizadas em uma hierarquia que domina a humanidade. Satanás é o príncipe dessas forças que se opõem à autoridade de Deus e oprime as igrejas de Cristo. É contra esses poderes que somos ordenados a lutar. Não é uma luta física, corporal, mas uma luta espiritual e metafísica. Foi por essa razão que Jesus disse aos seus discípulos ali em Marcos 9, 29, essa casta de demônio não pode sair senão por meio de jejum e de oração. Então as coisas se tornam muito mais complicadas, muito mais difícil por se tratar de áreas espirituais. O nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja de Deus, ele está nos ares. E aí, irmão, as setas, conforme Paulo escreveu aqui, elas são direcionadas ao povo de Deus. E nós precisamos estar atentos. Por isso o autor vai falar várias vezes a respeito dessa armadura que nós precisamos ter. E aí, irmãos, eu tenho aqui uma pesquisa, uma estatística, na verdade, da revista Veja, e aí os irmãos vão entender como a coisa está difícil e o que, na verdade, a gente tem vivido. E temos aqui um panorama em matéria de porcentagem nessa questão de quem acredita em Deus, quem acredita no diabo. Tem gente que não acredita que existe o diabo, Tem muita gente que não acredita. Tem uma pesquisa aqui da revista Veja, tem aqui um número, a edição de 1731, é o número,
dessa edição, dessa revista, e nessa pesquisa, falando a respeito desse artigo, A Fé que Move o Brasil, temos aqui dados, veja só, as porcentagens: 99% dos brasileiros acreditam na existência de Deus. 99% acredita que existe um Deus. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Olha só, 51% dos brasileiros acreditam na existência do diabo. 51%, ou seja, 49% acreditam que não existe um diabo. É uma pesquisa, né? 44% dos católicos creem na existência do diabo. 44%. Isso quer dizer que 56% não acredita que existe o diabo. E olha isso aqui, 81% dos evangélicos crê na existência do diabo. 81%, o que significa que 19% dos cristãos, dos evangélicos, não acreditam que existe o diabo. É até difícil para a gente entender isso. 19% dos evangélicos não admite que existe o diabo. E aí, quando a gente pega uma lição dessa, a gente fica assustado, porque diante de uma pesquisa dessa, nós vemos aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades nas regiões celestes. E a gente vê uma porcentagem de 19% dos chamados evangélicos não acreditar que existe o diabo. Nós precisamos orar. Nós precisamos cada dia orar para que Deus converta o coração dessas pessoas. Então essa batalha contra a humanidade começou lá no Éden, né? Tem se estendido de geração em geração e vai até o fim determinado por Deus, sem dar trégua para o ser humano. A gente vê que desde o jardim, a serpente, né, mais sagaz de todos os animais, a Bíblia fala, lá em Gênesis 3:1, que ela persuadiu, ela enganou, e a partir dali, né, nunca mais teve trégua, e não vai ter trégua. Satanás, o diabo, nosso adversário, ele está a todo instante nos perseguindo, procurando nos tirar da presença de Deus, fazendo com que muitas pessoas deixem o caminho certo para entrar por caminho tortuoso e, conforme essa pesquisa, faz com que muitas pessoas não acreditem que ele existe. E aí, não acreditando que ele existe, ele investe ainda mais em cima dessas pessoas. Então, a paz que Deus estabeleceu por meio da cruz de Cristo é a única esperança da infeliz humanidade. Então, a paz é a única coisa, através da cruz de Cristo, é a única possibilidade da humanidade escapar ou vencer, essas hostes espirituais do mal. Então, para que nós possamos entender a nossa posição, para que nós possamos entender melhor quem na verdade está contra nós, nós temos aqui um panorama a partir do verso de número 10, escrito no verso 10 e 12, que vai falar a respeito do inimigo que nós, como igreja, como servos do Senhor, enfrentamos. Então, irmão, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que conhecer o nosso inimigo. Então, o inimigo que nós enfrentamos, conhecer o inimigo é o primeiro passo absolutamente indispensável para alcançar a vitória nessa guerra. Se nós não conhecer aquele que estamos lutando ou que vamos lutar, que armas nós vamos usar? Então, nós precisamos conhecer o nosso adversário. Então, Paulo nos dá uma descrição completa e assustadora das forças organizadas, daquelas forças que existem
que investe contra nós, contra a igreja do Senhor, contra a humanidade. E no verso de número 12, Paulo vai dizer que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra as principados e potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, 3 características que são características marcantes na vida do nosso inimigo, aqui escrita para que nós possamos entender melhor. As armas que o nosso inimigo usa. Em primeiro lugar, nós temos que entender que ele é astuto. Então, astúcia, na verdade, né? Por isso Paulo escreveu ciladas do diabo. Ele arma ciladas, né? Ele é astuto. Por isso, né, muitas das vezes, não percebemos determinados laços que são postos contra nós. E aí, se nós não tivermos vigilantes, conhecendo o nosso adversário, certamente nós iremos cair. E aí, em Gênesis 3:1, já até falei a respeito disso, afirma que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, né? Deus criou. Então Paulo escreve, né, sobre essas ciladas do diabo no verso de número 11, nos alertando. Paulo também escreveu em Coríntios, 2 Coríntios 11:14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha como ele é astuto, né? Ele é astuto. 2 Coríntios 2:11, Paulo também escreveu para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, nós desconhecemos muitas das vezes. E na nova versão, né, na nova linguagem, ou na linguagem atual, traduzida, né, a linguagem atual, ela tem uma linguagem até mais clara, que ela vai dizer que conhecemos bem os planos dele. Mas de que forma nós podemos conhecê-lo? Aqui com a palavra de Deus, nos revestindo dessa armadura. Temos que estar atentos, na verdade, para que possamos, tomando posse dessa armadura, conhecendo o nosso adversário, nós saberemos como fazer, como lutar. Então, esse lado do diabo tem muitas formas, mas o seu maior êxito e astúcia é quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Aí nós vimos aqui essa pesquisa, né? Essa pesquisa, 49% não crê na existência do diabo. 49% dos brasileiros. Aí a gente entende porque muitas pessoas vivem aí fazendo a vontade dele, sem saber muitas das vezes que é o inimigo, que é o diabo que tem usado, né? E as pessoas acreditam que é uma coincidência, é uma coisinha qualquer, não dão, na verdade, uma atenção especial, não tem um conhecimento desse inimigo, da luta que nós estamos vivendo. Então, o autor, um dos escritores aqui, Martin Lloyd-Jones, no prefácio do seu livro O Combate Cristão, ele escreveu que em 1976, já que, irmão, preste atenção nisso aqui, em 1976, um considerável grupo de acadêmicos líderes cristãos publicou uma carta no Times afirmando francamente que eles não acreditam no diabo pessoal e em demônio. Em outra parte do livro, esse mesmo autor declara o seguinte, que o diabo não é tão sagaz e nunca tão vitorioso como quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Então, negar a existência é expor-nos ainda mais à sua sutileza. Dizer que ele não existe abre, na verdade, uma porta para ação, para que ele entre com as suas ações.
a sua astúcia e leve, né, as pessoas a fazer aquilo que ele quer, por não acreditar que ele existe. E aí, Pedro, né, no capítulo de número 5, verso 8 da sua primeira carta, ele vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão. Então, enquanto muitas pessoas não acreditam, Pedro nos orienta, nos exorta, e isso é muito sério, de que o nosso inimigo anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí, irmãos, nós temos aqui, o autor sugere, né, 7 ciladas do diabo, que o diabo coloca no caminho do cristão. Aí nós precisamos estar atentos a respeito disso, né? Os irmãos vão perceber que em todo tempo eu vou falar a respeito dessa questão, estar atento, porque o negócio é muito sério, Olha só, 7 ciladas aqui escritas, né? Colocadas no caminho do cristão. Em primeiro lugar, depressão de espírito. E o que é isso? Que é a perda do encanto com a vida cristã. As pessoas se conversam ao Senhor, aí começa a acontecer um problema ali, um problema aqui, um problema com uma pessoa, um problema na igreja, um problema ali, a pessoa perde aquele encanto, aquela felicidade, aquela alegria de estar junto, aí começa a se afastar. O autor chama aqui de depressão de espírito. E a gente vê hoje acontecendo isso. Muitas pessoas já oraram tanto para que as portas da igreja fossem abertas. Deus está permitindo que as portas tenham sido abertas. E as pessoas que estavam orando, dizendo que estavam sentindo muita falta da igreja, não estão indo na igreja, né? Perderam esse encanto, aquele prazer de estar junto. Segundo lugar aqui, desilusão na mente, perda de esperança. As pessoas veem tanta coisa acontecer, aí fica desiludido. Aí acha que não tem mais esperança. Sabe o que é isso? Isso é cilada do nosso adversário, cilada do diabo. Distração do coração, que é a perda real de valores da vida. As pessoas não dão mais valor, ou tanto valor, né? É a questão da vida. E por aí, irmão, nós temos visto a todo instante, né? Quantas vidas têm sido levadas por Satanás. Por quê? Porque as pessoas não estão dando o real valor pela vida, né, do ser humano. Distorção da vontade, perda de objetivos. Paulo escreveu que eu prossigo para o alvo. A crente que já perdeu, né, perdeu esse alvo, perdeu o sentido, perdeu o caminho, estão andando, estão semelhantes à onda do mar. A Bíblia chama, né, que fica, vai e vem. Então, não está mais com aquele objetivo de chegar esse ano. Chega em dezembro, fazemos tantos planos. Esse ano eu vou pregar o evangelho, vou evangelizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso na minha vida espiritual, na minha vida material. Tem um monte de objetivo, aí no decorrer do ano ele vai se esfriando naquilo que ele falou que ia fazer, e com isso, né, entra aí a distorção de vontade, entra a ação maligna e a pessoa não percebe. Desânimo do corpo também, que é a perda da energia física. Discórdia na família, isso aqui é terrível. É a perda do sentido da comunhão e respeito. E todas essas questões aqui, existem os textos que na revista tem aí, que a gente não está lendo. E a divisão na igreja. Isso aqui, então, irmãos, é uma situação que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Enquanto muitas coisas a gente não consegue ver com os nossos olhos, a não ser com os olhos espirituais, nós conseguimos ver isso aqui, a divisão na igreja. Perda da unidade do espírito. As pessoas parecem que não tem mais aquele prazer de estar junto, né? A igreja abriu. Tem muitas pessoas que estão em casa. No horário da escola dominical, estão assistindo televisão, estão fazendo isso, estão brincando, estão uma coisa e outra. Está deixando de aprender da palavra de Deus.
Aí depois ainda fica arrumando problema com a igreja. E Paulo alertou isso em 1 Coríntios 1, no verso de número 10 e 11. Então nós temos que estar atentos. Nós precisamos ter esse conhecimento de quem, na verdade, nós estamos lutando. Quem é o nosso adversário. Então, nós vamos passar para o segundo ponto, que é no verso de número 12, nós vamos falar do poder desse adversário, né? Principados e potestades. Lembremos-nos de que o diabo pôde oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, aí em Mateus 4, de que Jesus chamou, né? O próprio Jesus declarou isso em João, que ele era, o diabo era, né, o príncipe desse mundo. E João também reconheceu isso na sua declaração de que o mundo jaz no maligno. Então, irmão, o negócio é mais sério do que nós pensamos. Nós estamos numa guerra. Desde o Éden, nós estamos numa guerra. E nós precisamos estar realmente atentos a todo instante. As coisas não acontecem por acaso. Né? São influências malignas, muitas das vezes. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais atentos a todo instante. Né? Então, nós temos que ver isso. Olha só aqui. Com o seu poder de argumentação, 3 fatos aqui. Com seu poder de argumentação, ele derrubou os nossos primeiros pais lá no Éden, né? Capítulo 3 de Gênesis vai falar. Com o poder de tentação, enganou Ananias e Safira. A gente sabe muito bem dessa passagem, conhece bem lá em Atos 5. E com o poder de possessão, ele maltratou um jovem, deixando quase morto, né? Está em Marcos 9, 39. Então, ele é poderoso, ele tem poder. Quem pensa que não, irmão, abre os olhos, né? Porque o diabo, ele tem poder. É contra esse adversário que nós estamos lutando. E ele é malicioso, né? Ponto 3 vai falar da maldade. E Paulo escreveu ainda no verso 12 aqui, contra as forças espirituais do mal. Significa o quê? Referindo-se ao maligno, o Senhor Jesus Cristo afirmou: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus está falando do nosso adversário aqui. E Stott comenta o seguinte, né? Se esperamos vencer as forças espirituais do mal, temos que ter em mente que não possuem qualquer princípio moral. Olha só as características aqui, né, do nosso adversário. Ele não possui princípio moral, nem pudor, né? Não tem código de honra, nem sentimento mais nobre. São totalmente inescrupulosos, sem qualquer pudor e sem vergonha. Só maldade, 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 maldade. É contra essas forças espirituais do mal que nós estamos lutando. E Jesus disse o seguinte, né? Aí em Mateus 7,18, que a árvore má não pode produzir frutos bons. Então o diabo não tem nada de bom para oferecer. Roubar, matar e destruir é a função do nosso adversário. Então nós já conhecemos contra quem nós estamos lutando, o seu poder, conhecemos a sua maldade, sabemos que ele é astuto. As astúcias dele que Paulo escreveu aí no verso de número 11. Conhecendo tudo isso, agora nós vamos para aquilo que nós precisamos fazer, ou tomar posse, ou entendendo o nosso inimigo, o nosso adversário, o que nós devemos, qual é a nossa posição agora. Graças a Deus que Paulo nos disse quem é, como ele age, por que age, através de quem ele age, mas Paulo nos dá aqui, a partir do verso de número 13 até o 20, aquilo que nós estamos focando ainda mais, que são as armas que nós devemos ter, né,
para enfrentar esse nosso adversário. Então, Paulo vai falar de toda a armadura de Deus. E aí, irmãos, veja só, tem jeito, tem solução, temos como enfrentar, mas para que isso venha acontecer, nós temos que estar aqui, ó, com a palavra de Deus, conforme eu já li, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, toda a armadura de Deus, nós temos que ter. Tomai, Paulo escreveu, né? Tomai toda a armadura de Deus. Então essa expressão toda a armadura de Deus traduz a palavra panoplia, que é a armadura completa de um soldado romano pesadamente armado. A lição é que esse equipamento é feito e fornecido pelo próprio Deus. Temos de vestir a armadura, pegar em armas e ir decididamente para a guerra contra as potestades do mal. Paulo lista em detalhes as 6 peças dessa armadura. Então, são 6 peças que nós, como igreja do Senhor, como cristãos, temos que ter. Isso tem que ser uma constante na nossa vida, né? Isso aqui tem que ser o nosso respirar, o nosso levantar, o nosso dormir, deitar. Temos que estar com essas peças, né, dessa armadura a todo instante. Aí a parte boa, né, que nós devemos aprender ainda mais para poder resistir. Em primeiro lugar, cinto da verdade. Nós estamos falando da armadura de Deus. É a primeira peça com que devemos nos equipar. Cinto da verdade. O cinto pertencia mais a uma roupa de baixo. Era usada pelo soldado para prender a túnica e também a espada. Ao afivelar o cinto ou cingir os lombos, o soldado recebia uma sensação de força e de firmeza, né? Isso é fácil. Você pega aí uma calça, as mulheres às vezes põem um vestido, né? Uma roupa assim mais larga, aí pega o cinto e quando ela dá uma apertada, ela sente, né? A gente sente que segurança. A calça não vai cair, o vestido não vai ficar aberto, porque o cinto dá uma firmeza. E nós temos que estar atentos a respeito disso aí. Então, o cinto do soldado cristão é a verdade. Alguns comentaristas entendem que a verdade mencionada aqui é a verdade da revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Outros creem que é a sinceridade ou a integridade. Gurnall conclui que o melhor é associar duas. Concorda com ele? Pois uma não bastará sem a outra. Lembremos, ser enganador, cair na hipocrisia, apelar para as intrigas e complôs, é fazer o jogo do diabo e não podemos vencê-lo seguindo suas próprias regras. Nós temos que combater e não nos aliarmos, né? Nós temos que combatê-lo, não aliar a ele. Segundo lugar, Paulo fala da couraça da justiça, cinto da verdade, couraça da justiça. A couraça do soldado cobria a costa e a frente, né? Costa e frente, e era a peça principal da armadura, protegendo quase toda a sua parte vitais. Na teologia de Paulo, ninguém tem justiça própria, mas apenas a que vem de Cristo. Ele é a nossa justiça, e Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 1,30. E somos justificados por meio da fé em Cristo. Ele escreveu isso em Romanos. Mas a fome e a sede de justiça segundo Jesus fazem parte do caráter cristão. Assim sendo, tanto a justiça de Cristo quanto a integridade do caráter faz parte dessa couraça, pois as duas juntas criam uma força impenetrável. Então, nós temos que ter, na verdade, essas duas, né? Para que possamos estar protegidos, tanto na nossa frente, como na parte de trás. Tanto na frente como atrás, nós temos que estar protegidos. E a couraça é justamente isso, né? A proteção, para que não possamos ser atingidos. E essa couraça Paulo chama de justiça. Couraça da justiça. O autor vai falar das botas aqui, né? Do Evangelho da Paz, calçar o Evangelho da Paz. Então, Stott menciona que os comentaristas concordam entre si, que Paulo tem em mente
a caliga, né? Meia bota, que era feita de couro, deixava os dedos dos pés livres, tinha solas pesadamente cravejadas e era fixa nos calcanhares e nas canelas, com tira de couro mais ou menos ornamentais. A caliga equipava os soldados para as marchas longas e para tomar posição firmemente e evitava que os pés deslizassem. O diabo odeia o Evangelho de Cristo, mas você deve amar esse Evangelho, revestir-se dele e nunca se envergonhar de proclamá-lo. Paulo afirmou aos Romanos que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus, a salvação de Deus e a justiça de Deus. Então não podemos ter vergonha da salvação de Deus. Não podemos ter vergonha da justiça de Deus. Não podemos nos envergonhar, né, do poder de Deus. Como cristão, nós temos que declarar a todo instante: nós pertencemos a um Deus da salvação, um Deus de poder e um Deus de justiça. Então nós temos que estar calçados com esses equipamentos aqui. E o nosso escudo? Quando fala do escudo, eu lembro dos meninos ali de Barra de São João, né, de Efésios 6, naquela peça que eles sempre cantavam ali, que era o escudo da fé. Muito bonito, por sinal. Então, o escudo do soldado romano era longo e retangular. Aí temos a medida aí. Ele cobria bastante, 75 de largura, aí por 1,20, mais ou menos, cobrindo inteiramente. Servia para aparar as lanças e as flechas incendiárias. E nós temos aqui também autor aqui, Marco Monteiro, que na outra lição também tem um texto do seu livro. Nesse versículo, o escudo que devemos embraçar, sustentar no braço, é a fé, que significa o compromisso e a fidelidade a Cristo, e a confiança no poder de Deus na hora da batalha. A Bíblia diz que Deus é escudo para os que neles confiam, e o salmista declarou que Deus é o escudo. Então os soldados pegavam aqui no braço seu escudo. A fé é o nosso escudo, tem que estar aqui, segura, presa, sempre diante de nós, para que possamos caminhar bem. E a palavra de Deus, vai dizer então que Deus é o nosso escudo. A palavra de Deus diz até mais, que Deus é o nosso escudo e fortaleza. Mas nós precisamos também, irmãos, além do cinto, da couraça, das botas, do escudo da fé, nós precisamos proteger a nossa mente, a nossa cabeça. E aí a gente vê aí o capacete da salvação. E o capacete naquela época era feito de um metal resistente, tal como o bronze ou o ferro, mas havia um forro interno para tornar o peso tolerável. Salvação significa libertação, adoção, justificação, perdão, ressurreição e outras coisas, E não há dúvida de que, ao saber que a nossa alma está segura em Cristo, não tememos a batalha. Ninguém, poderá separar-nos no amor de Deus e estar em Cristo Jesus. Paulo escrevendo em Romanos, esse é um dos textos mais conhecidos de Romanos 8:31. Ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a certeza da salvação é a arma poderosa nas batalhas espirituais. Temos que ter convicção da nossa salvação. Certo pastor, uma vez, ouvi ele falar que da igreja que ele era pastor, fez-se uma pesquisa e uma boa parte, uma porcentagem boa dos crentes, diziam que não tinha convicção, não tinha certeza da salvação. Acreditavam e tal, mas não tinha aquela firmeza de que um dia iriam morar com Cristo.
eu e você precisamos ter essa convicção, né? E essa convicção, certeza da nossa salvação, é uma arma que nós devemos tê-la para usar nessa batalha espirituais. E agora, vamos para a última das armaduras, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já temos o cinto, já temos a couraça, já temos as botas, temos o escudo, temos o capacete, estamos prontos. Agora nós temos que ter aquela arma, né, de ataque. Essas armas foram de defesa. Agora nós temos que ter uma arma de ataque para atacar o nosso adversário. E que arma é essa? É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então o termo grego para espada aqui é machaira, que é a espada curta. Isso significa que você, ou que nós mesmos, né, poderemos, ou você poderá ficar bem próximo do adversário. Então, quando nós estivermos diante do nosso adversário, que Pedro escreveu que está ao nosso derredor, mas ele pode usar alguém para estar do nosso lado, nós temos que estar com a nossa espada para atacar. A espada serve para proteger, para defender, mas também para atacar. As demais armas é para a defesa. A espada tem, né, essa dupla função, que é de defender e também de atacar. Então, de todas as 6 peças da armadura, a espada é a única que pode ser usada, conforme eu falei, tanto a defesa quanto para o ataque. Por isso ela é chamada a espada do Espírito. Ela é identificada como a palavra de Deus. Então, encontramos o melhor exemplo de uso da espada do Espírito, tanto para defender como para atacar, na tentação de Jesus no deserto, depois do batismo. Em Mateus 4, verso de número 4, citado aqui pelo nosso autor, e você conhece bem essa passagem, depois que Jesus batizou, né, passou aquele tempo no deserto se preparando ali, fortalecendo ainda mais, o diabo apareceu a ele e começou a oferecer tantas coisas. E aí essa espada do Espírito, que nós já falamos que é para o ataque também, foi usada por Cristo. Então, na defesa, lá de Mateus 4,4, Jesus disse para o diabo o seguinte: olha, está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus deu essa resposta ao diabo depois que ele pediu, ele falou para Jesus: olha, se tu és o Cristo, mande então que essas pedras se transformem em pão. Porque ele sabia que Jesus já havia passado 40 dias, né, de jejum, estava com fome, então ele ofereceu ali, mandou que Jesus transformasse as pedras em pães para comer. E Jesus disse: olha, não só de pão viverá o homem. Usou aqui em defesa, mas também, Jesus vai usar ainda no verso 10 desse capítulo 4 de Mateus para atacar o adversário. Quando Jesus disse o seguinte: olha, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O diabo ofereceu todo o reino da terra para Jesus, dizendo: se você me adorar, eu te darei tudo isso. A Bíblia diz que ele é o príncipe, comanda na verdade. E aí ele ofereceu todo o reino para Jesus. Se Jesus o adorasse, o prestasse culto, reverência a ele. E Jesus então ordenou, usou aqui a arma de ataque, a espada do Espírito, dizendo: retire de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, nós temos que cultuar, adorar somente ao nosso Deus. Lembre-se da visão de João, que João teve, do Cristo exaltado em Apocalipse 1, visto que, olha só, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, ataque e defesa. João escreveu isso, Apocalipse ali, o capítulo 1, verso 16. E aí, irmão, antes de concluir o assunto, Paulo menciona a oração. Por isso nós lemos até o verso de número 24. Paulo vai falar a respeito da oração.
Será que você que está nos assistindo é um crente de oração? Ou você ora uma vez por semana? Ou só ora quando está na igreja? Acompanha a oração, na verdade, né? Então Paulo vai dar uma arma que é também fundamental para nós cristãos, que é a oração. Então, antes de concluir esse assunto, Paulo menciona aqui, conforme eu já falei, a questão da oração. Talvez ela não possa ser aplicada diretamente à armadura do soldado romano, mas o soldado cristão sabe que a oração deve permear toda a guerra espiritual. Equipar-nos com toda a armadura de Deus não é uma operação mecânica. Ao contrário, tudo deve ser feito na dependência, na orientação e na presença do Senhor. A oração, irmãos, há quem diga que a oração move céus, né? E realmente move céus. Se a gente for olhar alguns textos da Bíblia, o que aconteceu quando as pessoas lá, né, nossos irmãos do passado, quando eles oraram, a Bíblia diz que Elias orou, o fogo caiu, consumiu o holocausto, Paulo estava na prisão cantando, e aquela voz dele ali em forma de oração, de louvor, né? As cadeias se abriram, Pedro da mesma forma. Então a gente vê através da oração, muitas coisas aconteceram no passado, acontecem e vão acontecer. Mas para que isso aconteça realmente, seja uma real na nossa vida, seja uma constância na nossa vida, precisamos entender que a oração faz parte disso. Eu e você precisamos orar mais. Oramos quando estamos em dificuldade muitas das vezes, mas esquecemos que temos que orar para nos fortalecer, porque nós estamos numa guerra. Eu acredito que a partir de hoje nós vamos acreditar mais, nós vamos valorizar mais essas armaduras. A partir de hoje nós entendemos um pouquinho mais a respeito da necessidade de estarmos vigilantes, estarmos em oração, estarmos com essa armadura de Deus nas nossas vidas. Isso é uma realidade. Estamos em guerra, irmão. Você talvez não percebeu isso, não caiu em si, né? Vamos dizer assim, como a gente usa aí, não caiu a ficha, mas a ficha está caindo. E nós temos visto isso a todo instante aí. Nós precisamos estar munidos dessa armadura de Deus. Aqui é importante isso aqui, ó. Alguns cristãos são tão autoconfiantes que imaginam que podem defender-se sozinhos, sem a força e a armadura do Senhor. Isso aqui é absurdo. Espero em Deus que você não esteja pensando dessa forma, né? Outros estão tão desconfiados de si mesmos que pensam que nada tem a contribuir para a vitória na guerra espiritual. Você pensa assim, joga esse pensamento por terra. Porém, o imperativo deixado pelo apóstolo, revesti-vos e tomai toda a armadura de Deus, não nos deixa alternativa senão assumir a nossa parte nessa batalha. Eu e você, Paulo escreveu isso, ali em Timóteo ele fala do soldado. Nós fomos alistados por Deus para a guerra. Deus nos chamou para a batalha, porque Deus confia em nós. E Deus nos deu as armas. As armas estão aqui, diante de nós. Escrita em Efésios 6, do 10 ao 24. Temos que estar lendo sempre isso. Temos que estar sempre com essa parte da palavra de Deus. Um todo. Mas essa parte aqui, nós devemos estar, se fosse possível, todo dia de manhã, a gente dá uma repassada, para a gente ver qual é a parte dessa armadura que precisamos ser fortalecida em nós. E aí eu gostaria até de perguntar para você, né? Você tem ainda alguma dúvida do que significa cada peça dessa armadura? Há no seu coração uma dúvida ainda a respeito
de cada peça, o que elas significam, a couraça, o cinto, o capacete, né? Nós falamos aqui a espada, as botas, o calçado. Você tem dúvida do que isso significa? Pensa nisso. A armadura de Deus é algo que vestimos uma vez na vida ou todos os dias? Por isso que eu falei, seria bom que todos os dias a gente olhasse, desse uma lida nesse capítulo aqui de Efésios, para nos fortalecer cada dia mais. Eu gostaria de concluir fazendo essa leitura aqui. Encerrando essa lição, trazemos à memória a exortação de Jesus ao discípulo no jardim do Getsêmani. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração do cristão que prevalece contra o inimigo é, sem dúvida alguma, uma batalha. Vejamos bem como Paulo coloca o assunto. Paulo, em Romanos 15, do verso 30 e 33, Paulo vai dizer aqui, olha, uma oração, um pedido, um clamor de Paulo. Paulo está falando assim, quase por misericórdia. Presta atenção nisso. É isso que Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Paulo está aqui, eu imagino que Paulo está aqui botando a mão para cima, num clamor, botando a mão na cabeça, esfregando sua cabeça e pedindo para os irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, eu rogo a vocês, rogo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, lutem juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Paulo sabia que ia enfrentar os rebeldes lá, pessoas do mal. E Paulo então pede aos irmãos que orem em favor dele para isso. John Stott diz que a oração do cristão tem 4 universos que estão indicados pelo uso quádruplo da palavra todos em Efésios 6,18. Que diz Efésios 6,18? Vou só ler para terminar aqui. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o que nós temos aqui? Temos aqui 4 universos indicados, esse quadro da palavra todos. Com toda oração e súplica. Orando quando? Em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda oração, todo tempo, toda perseverança, todos os santos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia, para que possamos viver isso aqui, escrito em Marcos 14:38, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tudo deve ser feito, tudo isso, toda essa situação que nós falamos aqui, ela deve ser pautada na dependência do Senhor. Tudo que nós temos que fazer, temos que ter a consciência que nós dependemos do Senhor para que nos dê toda essa força aqui. Toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e por isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A batalha está decretada desde o Jardim do Éden. Conhecemos o nosso adversário e agora conhecemos as armas que temos que lutar contra o nosso adversário. Amém? Que
Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos realmente viver isso. Que Deus possa nos orientar, né? A viver a cada dia esse evangelho de poder, evangelho da salvação, vigiando, orando, né? Conforme perseverando, para que possamos atravessar e sermos, né? Sair do outro lado com a vitória em nossa mão. Eu só queria deixar uma pergunta que eu falei domingo passado, que eu ia fazer uma pergunta, eu falei 5, mas eu vou fazer uma pergunta só. Qual é o primeiro passo que nós devemos fazer para enfrentar o nosso inimigo? Você pode estar respondendo isso, né? No domingo você pode me dar essa resposta, agora daqui a pouco melhor, né? Você pode me dar essa resposta. E se você responder certo, aquele que responder primeiro e responder certo, né? A gente vai dar, vamos dizer assim, um bombonzinho para poder ver que você está aprendendo a palavra de Deus. Então, qual é o primeiro passo que nós devemos fazer ou tomar para enfrentar o nosso inimigo? Pense nisso, não falei muito a respeito dele, né? Então pense nisso. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Pode. Glória a Deus, né, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Que nós possamos realmente, né, estar revestidos da armadura de Deus, buscando cada dia mais, 443, buscando cada dia mais estarmos com a vida, né, pautada na Palavra do Senhor, buscando cada dia mais nos revestir, para que nós possamos nos estar enfrentando as adversidades do dia a dia, né, que nós possamos estar saindo vitoriosos nessa batalha que é tão dura e tão pesada. Que nós possamos cada dia mais buscar sempre a presença de Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com Salmos e Hinos número 443.
realmente avante, avante, rumo ao nosso objetivo, rumo ao nosso alvo, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos estar orando, né, para encerrar, já estamos chegando ao final, né? Mais uma vez eu gostaria de estar falando com os irmãos, aqueles que tiverem dúvidas, que tiverem algum comentário, procure o presbítero Neir, procure o pastor, né, tire suas dúvidas, pode perguntar, que eles estarão, tenho certeza que estarão dispostos a te ajudar, te orientar, te explicar, e que daqui a pouco também nós possamos estar reunidos, né, com o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor às 19 horas. Vamos estar orando para nós estarmos encerrando. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos na Tua casa, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. E tendo essa oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar morada em nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa fazer a diferença em nossas vidas. Que nós possamos realmente buscar a transformação das nossas vidas, Pai. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Sabemos que somos falhos, somos pecadores. Sabemos das dificuldades do dia a dia, as dificuldades do mundo, a astúcia do inimigo. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós queremos nos revestir de toda a Tua armadura, Senhor, para enfrentarmos as batalhas do dia a dia, Senhor. Pai, nós sozinhos nós não conseguimos, Pai. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, ó Deus, para conseguirmos vencer essa batalha. Com o Senhor nós somos mais do que vencedores por meio de Ti, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, então nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Entregamos a nossa igreja nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que tenhas misericórdia de cada um de nós e que nos fortaleça dia após dia, Senhor, para que possamos estar, ó Deus, firmes e fortes, sempre constantes na Tua obra, sempre abundantes na Tua obra, Senhor. Nós possamos cada dia mais estarmos buscando a Tua face e a Tua presença. Pai, assim eu oro, agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Estamos encerrados.